Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia, carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Filipenses, capítulo de número 2 e verso de número 6. Carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 6 a seguir. Eu tributo a Deus a minha gratidão por esta maravilhosa oportunidade que Ele me concede de poder ministrar a sua palavra. E também louvo ao Senhor pela vida dos pastores que estão na nossa retaguarda, pastor Travasso, pastor Manuel da Guia, todos os pastores, obreiros da casa do Senhor. Deus continue vos abençoando. Verso de número 6. Vamos lá. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus. Estas palavras foram ditas pelo apóstolo São Paulo, e lembrando que o apóstolo São Paulo, ao escrever esta carta ou esta epístola aos irmãos que estavam em Filipos, o apóstolo Paulo estava falando com propriedade, porque o apóstolo Paulo ele tinha segurança das suas palavras transmitidas nas suas cartas, devido à sua experiência pessoal com o Senhor Jesus. Então, quando Paulo fala acerca de Jesus Cristo, Paulo fala com propriedade, Paulo fala com segurança e com convicção, porque Paulo viveu isso literalmente com o Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio apóstolo Paulo que disse: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo ela na carne, mas é para a glória de Deus Pai. Então o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo, ele respirava Cristo, ele transpirava Cristo. Foi ele mesmo que disse: que vocês possam exalar o bom perfume de Jesus Cristo nas vossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele tinha propriedade e segurança nas suas palavras. Foi também o apóstolo Paulo que disse: o que eu ouvi do Senhor, isso eu vos ensinei. Então quem instruía Paulo era o Senhor Jesus. Quem discipulou Paulo foi o Senhor Jesus. Quem chamou Paulo foi o Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele tinha essa particularidade com o Senhor Jesus. Se você ler todas as cartas paulinas, ou todas as cartas de autoria dele, você vai encontrar Cristo no começo da carta e no final da carta. Todas as cartas do apóstolo São Paulo eram cartas cristocêntricas, tinha Cristo do começo ao fim. As mensagens de Paulo tinha Cristo, as palavras de Paulo tinha Cristo, os ensinamentos de Paulo tinha Cristo, a palavra de Paulo tinha Cristo. Então Paulo vivia para Cristo e Cristo vivia na vida do apóstolo Paulo. Então Paulo tinha isso. E aqui, nesta carta que ele escreve aos Filipenses, é bem interessante, porque aqui ele fala do processo de Jesus. Ele fala do período da humilhação de Cristo e do período da exaltação de Cristo, porque Cristo foi humilhado, mas ele também foi exaltado. Cristo como homem, ele se humilhou, mas como Deus, ele nos tirou da humilhação e nos exaltou na sua presença. Então Paulo tinha isto, e quando ele escreve esta carta, é bem interessante a forma
e a maneira que o apóstolo Paulo vai dirigir sobre Cristo, lembrando que eu já vos disse, ele tinha propriedade, ele tinha segurança ao falar de Jesus, oh glória. E é bem interessante que o Espírito Santo traz à minha memória que foi o próprio Paulo que disse isto: eu nunca vi nenhum apóstolo falar o que ele falou, aleluia. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, para Paulo poder falar essa palavra, ele falava com segurança, ele tinha propriedade naquilo que ele falava. E aqui nesta carta, eu quero que você fique com sua Bíblia aberta, para nós poder discorrer um pouco, bem rápido, serei bem sucinto, devido ao horário que já me foi posto e colocado para que eu possa transmitir essa palavra. É interessante que no verso de número 6, esse capítulo de número 2, o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Filipos acerca da comunhão, acerca do amor próprio, acerca do amor próximo, e discorrendo nesta carta, nesse capítulo, chega no verso de número 6, o apóstolo Paulo diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então aqui nós entendemos o primeiro degrau que o Senhor Jesus, ele desceu. Por quê? Porque ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. É isto que o apóstolo Paulo está se referindo a Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus é Deus, mas ele sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Igual é semelhante. Então ele está dizendo que Jesus é Deus, oh glória. Mas ele sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se, esvaziou-se e humilhou-se a si mesmo, oh glória. Na epístola, ou melhor dizendo, no evangelho segundo escreveu o apóstolo João, o próprio Filipe chega até Jesus Cristo de Nazaré e diz assim: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe chega para Jesus e ele está interessado em ver o Pai, ele está interessado em ver o Deus Todo-Poderoso. E é interessante porque Filipe expressa da seguinte maneira: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Esse basta é que Filipe está dizendo: Jesus, eu já te vi, eu estou andando contigo, tem 3 anos que eu estou caminhando com o Senhor, mas ainda não está suficiente. Me mostra o Pai que ficará completo, basta é completo. Me mostra o Pai que vai ficar tranquilo. Quando Filipe dirige essa palavra, é interessante a forma que Jesus vai responder a Filipe, e Jesus responde bem assim: como tu dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim, porque eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê a mim, porque eu e o Pai somos um. Então significa o quê? Que Jesus, ele é o Deus homem, ele é o Deus filho, ele é o Deus na forma humana, ele é o Deus encarnado, oh glória, aleluia. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele sendo em forma de Deus, então ele é Deus, Jesus é Deus, oh glória, só que ele é Deus homem, ele é Deus humano. Aonde que está escrito isso, pregador Elife? No evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, você vai entender esta palavra, porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é o verbo? E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e o verbo se encarnou. Quem é o verbo? Jesus Cristo de Nazaré. E que é Jesus? Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Você pode levantar a tua mão e dar glória a ele. O apóstolo Paulo, ele escreve em Tito, se não me falha a memória, Tito ou Timóteo, e quando ele escreve em Tito, eu acho interessante esse verso que o apóstolo Paulo escreve em Tito, e ele diz bem assim: grande é o mistério da piedade, porque aquele que se manifestou em carne, ele foi justificado em espírito, ele foi visto pelos anjos,
anjo, ele foi crido no mundo, pregado aos gentios e foi recebido em cima no céu da sua glória. Oh glória, grande é o mistério da piedade. Quem é esse? Quem é a piedade? Jesus Cristo de Nazaré, porque aquele que se manifestou em carne, quem se manifestou em carne? Jesus Cristo de Nazaré. Para você entender Deus, é só você olhar para Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é a forma visível do Deus invisível. Ele é a forma visível do Deus invisível, e esse Deus está aqui essa noite e quer te dar vitória, e quer fazer uma obra grande na tua vida. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele é Deus, mas ele se esvaziou. Ele é Deus, mas ele se tornou humano. Ele é Deus, mas ele se tornou pessoa humana. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. 100% Deus e 100% homem. E se você ler o Evangelho de João, você vai encontrar a forma humana de Jesus e a forma divina dele. No capítulo 1, ele manifesta a forma divina dele e a forma humana dele. No capítulo de número 2, ele manifesta a forma humana dele e a forma divina dele. Oh glória! No capítulo de número 3, ele mostra, ou ele manifesta a forma humana dele e a forma divina dele. Agora no capítulo 4, que é interessante, ele está com a mulher samaritana, e a mulher samaritana diz para ele: como tu pedes a mim água de beber, sendo que eu sou samaritano e você é judeu? Samaritano não conversa com judeu. Aí Jesus falou assim: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e se tu soubesse quem é que está te pedindo água, era você que ia me pedir água. Eu ia te dar uma água que ia matar a tua sede, e além de matar a tua sede, ia fazer nascer uma fonte de água viva dentro do teu interior. Ela olha para Jesus e diz: como tu vai me dar essa água? Da onde tu vai me dar essa água? O Senhor não tem cacimba, o poço é fundo, da onde tu vais me dar essa água viva? Jesus olhou para ela e disse: mulher, a água que eu estou te oferecendo não é do poço. Quem bebe da água do poço torna a ter sede. Agora aquele que bebe da água que eu lhe der, ele nunca mais terá sede. Ele nunca mais terá sede. Ela olhou para ele e disse: ah Senhor, então me dá desta água para que eu beba e aí eu não tenha mais sede. Aí você quer água, mulher? Quero. Então vai chamar seu marido e vem aqui que eu vou dar água para você e para ele. Aí ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus olhou para ela e disse: dissestes bem, porque você já teve 5 e o que você tem não é teu. Oh glória! Aí Jesus disse para ela: isso você falou com verdade. Sabe o que Jesus está falando? Você sempre mentiu, mas agora você está diante da fonte e não tem como mentir. Você nunca teve marido e o que você tem não é teu. É sinal que bebeu da água, porque quem bebe da água, ele abandona a mentira. Quem bebe da água, ele abandona o engano. Quem bebe da água, ele abandona todas as práticas. Quem já bebeu da água? Quem já bebeu da água? Oh glória! Quem já bebeu da água é o maior sinal que quem já bebeu da água abandona a mentira. Ela: Senhor, eu não tenho marido. Jesus: dissesses bem. Jesus está dizendo assim, ó, todo mundo que pergunta para você, você fala: é meu marido, é meu marido, é meu marido. Aí Jesus: chama teu marido. Ela: não tenho. Aí Jesus: é isso aí mesmo. Para mim não adianta mentir, porque eu sou a verdade. Não adianta mentir para mim. Então é sinal que você bebeu da água. Ele manifestou o lado humano dele e o lado divino dele. O cego de João 9 é o que me chama mais atenção. O cego de nascença, o único de nascença, é esse cego de João. Ele é de nascença, ele nasceu cego. Oh glória! E lá vem Jesus com Pedro e os apóstolos. Aí Pedro cutuca Jesus e fala assim: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? O pai dele ou a mãe dele? Por que Pedro falou isso? Pela lei de Moisés, lá em Números. Então entende que Deus cobraria o pecado dos filhos
filhos nos pais, ou cobraria o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Por isso que Pedro perguntou, quem pecou, o pai dele ou a mãe dele, para ele nascer cego? Eu acho que o pai dele fez pecado lá atrás, e o senhor está cobrando dele aqui. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, nem o pai dele pecou, nem a mãe dele pecou, para que ele nascesse cego. Ele nasceu cego para que nele se manifeste as obras do meu pai, para que nele se manifeste as obras do meu pai. É interessante, porque Jesus responde Pedro, e depois que ele responde, eu acho lindo, irmão, sou apaixonado por Jesus. Aí Jesus falou assim, ó, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E foi rumo ao cego, cuspiu, fez o lodo, colocou nos olhos dele e falou, vai no tanque de Siloé, que significa o enviado, vai, lava-te e voltarás ou enxergarás, oh glória. E aí o cego pegou a cacimba, pegou a esmola e foi no tanque. Quando chegou lá no tanque, lavou os olhos. Quando ele lavou os olhos, ele estava enxergando para a glória do Deus Todo-Poderoso. Ele estava enxergando para a glória de Deus. Mas o que me chama a atenção, é que Jesus disse assim, ó, eu sou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Só que Jesus é a luz. Ele está dizendo que quando ele está no mundo, enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Quando Jesus voltou para o céu, então a luz foi embora. Sim ou não? A luz foi embora, porque ele é a luz do mundo. Ele está dizendo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele foi embora para o céu, mas eu glorifico Jesus. Oh glória! Ele vira para os discípulos e diz assim, ó, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu não tenho luz própria, a luz que está em mim vem dele. Eu não tenho luz própria, a luz que está em mim vem dele. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele se tornou humano. E eu falo segundo e encerro. Mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Glória a Deus ou não glória a Deus? Aqui, ó. Olha aqui. Jesus é divino e ele se torna humano. Parou por aí? Não. Depois que ele se torna humano, a Bíblia diz que ele tomou a forma de servo. Ele se torna humano para se tornar servo. Ah, você não entendeu? Ele se tornou humano para se tornar servo. Oh Jesus, aleluia. E o que tem de gente que não quer servir, só quer ser servido. Ah não, não tem como. O evangelho não é para ser servido, o evangelho é para servir. Quem é servo aqui? Quem é servo aqui? O evangelho, a igreja é lugar de servo, é lugar de servo. A gente vem para a igreja para servir a Deus. Ele se tornou servo. Ele se torna humano. É o primeiro degrau que ele desce. O segundo degrau que ele desceu, ele se torna servo. Para por aí? Não, eu falo o terceiro e encerro. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele, ó o degrau que ele está descendo. Ele é divino. Aí ele desce o primeiro degrau, humano. Depois que ele se torna humano, servo. E depois que ele se torna servo, semelhante aos homens, ele se torna homem. Oh glória! Que é um dos mais baixos escalão do homem. Porque antes da queda o homem era a coroa da criação. Depois da queda o homem se tornou algo humilhante. Mas é interessante, porque depois que ele toma a forma de homem, que ele se tornou homem. Oh glória! Humano, servo e homem. Quando ele se torna homem, aí a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. E é interessante, porque Jesus ele vai para a cruz como homem. Ele foi para a cruz 100% homem. 100% Deus, 100% homem. Mas ele foi para a cruz como homem, para se cumprir Romanos capítulo de número 8, se não me falha a memória, Romanos 8 ou capítulo 3, que diz da seguinte maneira, eu vou falar com as minhas palavras, oh glória, visto que o homem poderia ser salvo pela lei, mas a lei ficou doente por causa da carne, então a carne fez a lei ficar doente. A lei é boa, a lei salva, mas depois que a carne contaminou a lei ficou doente por causa da carne, e a carne ficou enferma por causa
causa do pecado. Oh glória! Aí sabe o que aconteceu? Deus escreve da seguinte maneira: visto que o homem não tem como ser salvo pela lei, visto que a lei ficou enferma por causa da carne, Deus enviou o seu filho na semelhança do corpo do pecado, para que no corpo do pecado ele aniquilasse o pecado no corpo do pecado. Significa o quê? Deus ele poderia mandar Jesus divino, Deus ele poderia mandar Jesus 100% Deus, mas não. Deus falou: já que o pecado derrubou Adão, já que o pecado derrubou o primeiro Adão, eu vou enviar o último Adão, e o último Adão é semelhante ao primeiro, só que o último não vai cair, ele vai levantar quem está caído. O último não vai cair, ele vai levantar quem está caído. Por isso que Deus enviou Jesus no corpo semelhante ao corpo do pecado. Semelhante é igual. Por isso que Jesus falou assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, ó: eu venci o mundo num corpo, eu venci o mundo humano, e se eu venci, vocês também vão vencer. Se eu venci, humano nem divino eu sou, mas vocês vão vencer. Aí Deus envia o seu filho num corpo semelhante ao corpo do pecado. É tipo Deus bem assim, ó Deus, ah, pecado, você derrubou Adão, né? Você derrubou o primeiro Adão num corpo que eu formei. Pois eu vou enviar Jesus num corpo semelhante ao corpo de Adão, porque Jesus é o último Adão. Ele não é, ele é o último Adão, depois dele não tem mais. Ele é o último Adão, então eu vou enviar Jesus num corpo semelhante ao corpo do pecado. Não tem um pecado no corpo que você derrubou, pecado. Então nesse corpo eu vou enviar meu filho. Eu quero ver se você derruba meu filho no corpo que eu vou enviar. Oh glória! Aí você lê Lucas, Jesus passa pelo Jordão. Aí Deus anuncia: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Depois que Jesus sai do Jordão, o Espírito pega Jesus, leva Jesus para o deserto para ser tentado. Quem levou Jesus para ser tentado foi o Espírito Santo, não foi o cão, foi o Espírito Santo. Que coisa tremenda, irmão. É o Espírito Santo que leva a gente. Meu Deus do céu, mais interessante, antes de Jesus ser levado para ser tentado, ele passou pelo Jordão, ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Significa o quê? Que o poder, a virtude desceu sobre Jesus, e Jesus estava sendo capacitado para fazer a obra. E depois que ele sai do Jordão, ele vai conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Quando ele chegou lá no deserto, ao diabo, ao capiroto: se tu és o filho de Deus. Ele não sabia que Jesus é o filho de Deus? Claro que ele sabia, porque o próprio Jesus falou: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então Jesus conhecia ele, e ele conhecia Jesus na eternidade, com certeza. Mas ele falou: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, porque tu está com fome, então transforma essa pedra em pão. Jesus olhou para ele, eu gosto de Jesus, irmão, porque Jesus falou para ele assim, ó: não, o homem não viverá apenas do pão humano, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Oh glória! Sabe o que Jesus está dizendo? Eu posso, escuta isso, sabe o que Jesus está dizendo? Eu posso transformar a pedra em pão, só que é pedra, irmão. Se eu transformar a pedra em pão, é pão, mas vai ficar com gosto de pedra. Então quem comeu pão transformado em pedra, que era pedra, vai ficar com gosto de pedra. Então esse pão não alimenta, irmão, porque pão com gosto de pedra não dá nada, não alimenta. Aí ele falou: não, vocês não tem que comer esse pão aqui que eu transformo, vocês têm que comer a palavra que sai lá de cima da boca do meu Pai. Essa alimenta vocês. Ele olhou para Jesus e falou, levou um lockout. Ele pega Jesus, agora eu pego você. Pegou Jesus, levou Jesus no alto pináculo do templo. Falou, lança-te daqui abaixo. Você quer a escritura? Então agora vai na Bíblia. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Vi que você usou Bíblia. Está escrito que aos teus anjos dará ordem para que te sustenha em teu pé, não tropece nenhuma pedra. Ele falou, também está escrito, capeta. Aleluia, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não desiste. Pegou Jesus, levou
Jesus no alto do monte. Ali quebrou tudo, irmão. Aí chegou lá no alto do monte, ele falou assim, ó, tá vendo todos esses reinos aí? Essa glória é meu, eu dou para quem eu quero. O próximo me adora que eu te dou. Mentiroso, porque nunca foi dele, sempre foi do Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz, do Senhor é o céu, do Senhor é a terra, e do Senhor são todas as coisas. Você pode dar glória a Ele? Quando Ele disse isso para Jesus, aí Ele falou, é só me adorar e eu te dou tudo. Jesus olhou para ele e falou assim, somente o Senhor Deus adorarás, e só a Ele servirás. Somente o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Para trás de mim, Satanás, segura essa que é do trono. Quem que levou Jesus para o alto do monte? O diabo. Quem que mostrou as glórias para Jesus de cima do monte? O diabo. Cuidado com os lugares altos, porque às vezes não é Jesus que te leva para lá, é o diabo te levando para te tentar. Eu sou mais me acomodar com as coisas pequenas, porque ali está Jesus, do que eu ficar nas alturas e Jesus não está comigo. Tem muita gente que chegou nas alturas, mas chegou sozinho. Jesus não está mais com ele, está lá em cima sozinho, e se está sem Jesus lá em cima vai cair. Agora quando eu subo com Jesus, Ele permanece comigo lá em cima. Fica de pé para a glória do Senhor. Quem está sentindo Ele aqui? Quem está sentindo Jesus aqui? Oh glória, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu. Quem crê que Ele venceu? Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu. Nosso Cristo é campeão dos campeões. Ele é campeão dos campeões. E ó, olha aqui, ó. Olha o mistério, para você entender. Jesus, Ele fez isso aqui, ó. Ó, eu encerro aqui. Jesus, Ele veio lá de cima. Ele desceu. Aí Ele pega a cruz e Ele sobe. Porque aonde que Ele foi crucificado? No Gólgota, na montanha. Então, ó, Ele desceu, humilhou-se, pega a cruz e Ele sobe para o Gólgota. Quando Ele está subindo para a cruz, Ele já está sendo exaltado pelo Pai. Quando Ele está subindo para a cruz, Ele já está sendo exaltado pelo Pai. Oh glória! E é interessante que quando Ele está subindo para a cruz, Jesus, Ele não gosta que gente chore na morte dEle. Porque a morte de Jesus não é para mim chorar, nem para mim ficar com cara de dodói dEle, que Ele não quer que ninguém sinta pena dEle. Porque Ele foi para a cruz não como derrotado, Ele foi para a cruz como vencedor. Ele não foi para a cruz como um perdedor, Ele foi para a cruz para conquistar. Quando Ele chega lá no Gólgota, acontece toda aquela cena. Ele dá o brado, vence a morte, vence o pecado, vence o diabo, e o nome do Senhor é glorificado. Mas pega esse mistério aqui, ó. Pega esse mistério que Deus me deu, ó, ó, ó. Jesus é divino, se tornou humano. Ó, vou falar. Buda, ele era humano, fizeram dele divino, mas ele morreu como humano e não ressuscitou. Allan Kardec era humano, fizeram dele divino, ele morreu como humano e não ressuscitou. Confúcio, ele era humano, fizeram dele divino, morreu como humano e não ressuscitou. Maria, ela era humana, fizeram dela divina, ela morreu como humana e não ressuscitou. Padre Cícero, ele era humano, fizeram dele divino, ele morreu como humano e não ressuscitou. Agora Jesus, ele era divino, se tornou humano, morreu como humano, mas ressuscitou como divino. Morreu como humano e ressuscitou como divino. Você pode dar glória a Ele, você pode dar glória a Ele. Levanta a mão e receba essa palavra, essa vitória. Seja cheio da graça dEle, seja tomado pela presença dEle, porque Ele é vencedor. Eu quero
quero te convidar para vir aqui na frente. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, vem aqui na frente, que Jesus vai ministrar uma palavra de vitória na tua vida. O meu Cristo é campeão, o meu Cristo é campeão. O Cristo da igreja, Ele é campeão. O Cristo da igreja, Ele é campeão, Ele é campeão. E se a igreja crê nisso, adore a Ele. Jesus, Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus está dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele está dizendo: eu tenho poder, pastor Travasso, de curar qualquer tipo de doença. Porque lá em Isaías 53 ele disse: e Ele levou sobre si as nossas dores, e Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Oh glória! Então nesta noite meu Cristo vai te curar, o meu Cristo vai te encher, o meu Cristo vai ministrar uma palavra de vitória sobre a tua vida. Eu estava em casa agora de tarde e eu dizia para o presbítero, eu falei: o culto essa noite vai ser diferente. Eu dizia para ele, mas não sabia que eu ia pregar. E eu dizia: vai descer uma presença naquele culto, vai descer uma glória naquele culto, vai descer uma unção naquele culto. Eu estou sentindo que o céu vai abrir, eu estou sentindo que o Senhor vai encher o teu povo. Então levanta a mão, meu Cristo, eu quero lhe pedir, Senhor, na autoridade do teu nome, os teus filhos estão aqui na frente, Senhor, e eu quero lhe pedir que o Senhor derrame a tua presença sobre eles, derrame a tua glória e encha ele. Seja cheio dele, seja cheio dele. Toda doença, na autoridade do nome de Jesus, desapareça desse corpo. Todo tumor, todo câncer, toda diabetes, todo nervo atrofiado, toda pedra no rim, pedra na vesícula, artrite, artrose, seja repreendido. Toda infecção, todo mal, seja repreendido no corpo deste homem e desta mulher. Todo laço de morte seja quebrado na autoridade do nome de Jesus. E quem crê, diga glória.